O sol começava a se esconder atrás das árvores de magnólia, jogando sombras compridas sobre os canteiros de rosas que eu tinha passado a tarde cuidando. Ainda estava com meu chapéu de aba larga e as luvas sujas de terra quando ouvi um barulho na caixa de correio. Normalmente era só catálogo ou carta pedindo doação, coisas que eu nem abria. Mas esse envelope era grosso, firme e formal demais para ser lixo. Meu nome, Sra. Mara Whitmore, estava impresso naquela fonte fria e séria que advogado gosta de usar. Levei o envelope para dentro, coloquei no balcão da cozinha ao lado do regador, e fui tirando as luvas devagar. Algo em mim já sentia o que era, mesmo antes de abrir. Ainda assim, abri a carta com cuidado, alisando as dobras como se isso fosse amenizar o que ela dizia. Por favor, não compareça ao próximo encontro da família Whitmore. É melhor que cada um siga seu caminho por enquanto. Graham. Sem saudação, sem mãe, só a assinatura. O nome do meu filho, escrito ali no vazio da página como um ponto final. Fiquei parada por muito tempo. A cozinha estava em silêncio, daquele jeito estranho que até a geladeira parece parar para escutar. Li a frase de novo. E de novo. As palavras não mudavam. Uma brisa entrou pela porta com tela e levantou a ponta da carta. Apertei de novo com a mão e fiquei olhando a tinta como se ela pudesse sumir só com o meu olhar. Peguei o celular. Meu dedo ficou parado um tempinho a mais do que precisava sobre o teclado. Digitei, entendido. Sem ponto, sem mais nada. Enviei. Lá fora, a mangueira estava jogada perto das hortênsias, esquecida. A água ainda corria, fininha, sobre o chão de pedrinhas. Tranquila, como se nada tivesse acontecido. Sentei à mesa da cozinha e olhei a carta mais uma vez. Depois dobrei devagar e coloquei de volta no envelope. Eu tinha dado tudo a ele. Agora sabia que isso não significava nada. Na manhã seguinte, já pensava no fundo. No dia em que Graham fez 6 anos, enterramos o pai dele. Lembro de como ele segurava forte minha mão no cemitério, tentando não chorar, mesmo eu chorando tanto que mal conseguia consolá-lo. Ele usava um terninho que nem cabia direito, e ficava me olhando como se eu soubesse o que fazer a seguir. Eu não sabia. Mas disse que a gente ia descobrir juntos. Um mês depois, vendi a casa que Daniel e eu compramos antes do Graham nascer, aquela com a cerca branca e o pé de limão nos fundos. Tinha memória demais grudada nas paredes. Fomos morar num apartamento simples no sul de Charleston. 2 quartos, paredes finas, pouca luz. Mas era limpo. E era nosso. De manhã, eu dava aula na escola. De noite, trabalhava na biblioteca nos fins de semana. No verão, dava reforço escolar para as crianças do bairro e pegava turno na livraria da faculdade. Meu doutorado foi ficando para depois, semestre por semestre, até que chegou a carta dizendo que eu não estava mais matriculada. Lembro do dia em que o Graham achou aquela carta no meio das outras e me perguntou se eu ia voltar a estudar. Um dia, eu disse, sorrindo. Ele sempre foi muito inteligente, mesmo quando a gente não tinha quase nada. Montava computadores com peças de venda de garagem. Participava de feiras de ciências usando material emprestado. Quando ganhou uma bolsa parcial para estudar na Vanderbilt, chorei mais do que no enterro do Daniel. O resto do dinheiro a gente deu um jeito com bolsas, bicos e empréstimos que eu nunca deveria ter assinado, mas assinei mesmo assim. Me convenci de que, um dia, ele pagaria tudo de volta com sucesso, mesmo que não fosse com dinheiro. Depois da faculdade, Graham voltou para casa cheio de sonhos com uma startup e um plano de negócios que precisava de dinheiro. Assinei o primeiro empréstimo, porque ele não tinha crédito suficiente. E quando o banco ficou em dúvida, usei parte da minha aposentadoria para ajudar. É só até dar certo, ele disse. Um dia vou fazer tudo isso valer a pena, mãe. Ele me ligou quando conseguiu o primeiro investimento. Eu tinha acabado de chegar do mercado e estava na pia. Agora é oficial, ele falou, empolgado. A Textine está no ar. Você vai se orgulhar de mim. Eu disse que já me orgulhava.
Os anos passaram e as ligações ficaram mais raras. Depois de um tempo, não era mais para contar novidades, era só para pedir. Você pode coassinar essa linha de crédito? Posso usar seu nome no contrato da sala comercial? Sempre parecia algo passageiro. Sempre com promessas, é só por enquanto, você é a única em quem eu confio. Quando ele se casou, viajei para São Francisco. Fiquei sentada lá atrás, enquanto a família da Lídia ocupava as 2 primeiras fileiras. Ninguém me chamou para tirar foto. E eu também não pedi. Mesmo assim, nunca perdi um aniversário. Nunca deixei de mandar dinheiro quando ele precisava ajustar a folha de pagamento. E quando abri aquela carta ontem, pensei que talvez tivesse imaginado toda essa distância ao longo dos anos. Mas não imaginei. Na manhã seguinte, preparei um café novo e peguei a pasta antiga na última gaveta, aquela com os papéis do fundo financeiro. Era uma quinta-feira de manhã quando vi a foto. Minha sobrinha Ava tinha postado um bumerangue no Instagram. Ela folheando convites chiques, amarrados com fita azul escura. Estava segurando um na mão, como se fosse um troféu. Na legenda: contando os dias pro reencontro da família Whitmore em Napa. Lá vamos nós. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo antes de conseguir respirar. Eu não tinha recebido nada. Nem ligação, nem mensagem, nem mesmo um e-mail em grupo. Fui olhar os comentários. Lídia tinha deixado um monte de coraçõezinhos. Alguém da família dela comentou: mal posso esperar para ver todo mundo. Dizem que até o governador vai. Outro escreveu: os Vitts sabem fazer um evento de legado. Meu legado. Naquela tarde, fui conferir a caixa de correio. Só tinha propaganda, um catálogo de caridade e um cupom para trocar pneus. Olhei o balcão da cozinha, a mesinha do corredor, até o chão perto da porta, onde às vezes a correspondência escapa. Nada. Naquela noite, liguei para Ava. Não perguntei direto. Só puxei conversa leve, perguntei sobre o novo estágio dela e deixei ela falar. Aos poucos, Ava disse: não é empolgante esse reencontro da família? A Lídia tá organizando tudo com um pessoal de relações públicas para sair na revista Heritage Families. E aí, como se fosse qualquer coisa, perguntou: você e o tio Graham vão vir juntos? Respondi: acho que nem vou. Ela ficou quieta por uns segundos e depois falou: ah, deve ter sido só um engano. Mas não foi. 2 dias depois, o Graham me ligou. Eu estava na varanda, tomando chá com minha vizinha, Ruth. Ele estava no viva voz, e deixei o celular na mesa. Ouvi ele dizer, com a voz seca e distante: eu só acho que não faz sentido ela ir. Ela não entende o tipo de imagem que queremos passar agora. Os pais da Lídia estão organizando a lista de convidados com os Bradfords. E a aparência importa. Ruth me olhou na hora. Mas eu só fiquei ali, em silêncio, olhando pro jardim. Não quero ser cruel, mãe, ele continuou. Mas às vezes, a gente precisa saber como cuidar do próprio legado. Desliguei antes dele terminar a frase. Ruth não disse nada. Só estendeu a mão e colocou sobre a minha. Firme. Silenciosa. Na manhã seguinte, liguei pro Elliot. O escritório dele ainda ficava na antiga cocheira reformada na Broad Street, o mesmo lugar onde Daniel e eu fomos depois que o Graham nasceu, para atualizar nosso testamento. Fazia mais de 10 anos que eu não pisava ali. Mas assim que entrei pela porta de madeira pesada, o silêncio calmo daquele lugar me envolveu como um casaco velho. Elliot levantou os olhos e fez aquele aceno calmo de sempre. Mara. Eu imaginei que você ligaria. Não me sentei de imediato. Só coloquei o envelope com a carta do Graham na mesa, entre nós dois. Elliot leu. Não dava para saber o que ele estava sentindo. Depois me olhou e perguntou: você tem certeza? Eu tinha. Desde o momento em que percebi que ele falou aquilo com convicção. Passamos a hora seguinte revisando os papéis do fundo.
A estrutura era simples, 1,5 milhão de dólares do valor da venda dos imóveis que o Daniel deixou, colocados num fundo para garantir o futuro do Graham. Guardei tudo em silêncio, esperando o momento certo para contar. Quando a startup dele começou a crescer e ele passou a pegar empréstimos com investidores, achei que era a hora certa. Contei. Ele chamou de generosidade. Disse que eu era atenciosa. Eu chamei de amor. Agora, eu disse com a voz firme: quero que ele seja removido. Elliot não se assustou. Você tem outro beneficiário em mente? Eu tinha. Tirei uma folha dobrada da minha bolsa e entreguei para ele. Nela, o nome da minha afilhada, Jade Taylor, 19 anos. Trabalha meio período num supermercado e cuida dos 2 irmãos pequenos desde que a mãe morreu por overdose. Ela passou para Clemson, mas adiou a matrícula por um ano, não tinha quem cuidasse das crianças. Ela não é da família de sangue, eu disse. Mas nunca me pediu nada. Ela ainda me traz compras quando sabe que estou doente. Ainda me chama de senhora, mesmo depois de eu dizer que não precisava. E quando falei que tinha orgulho dela, ela chorou. Elliot assentiu com a cabeça e começou a escrever as mudanças. Assinei onde ele indicou, uma assinatura de cada vez, cada traço mais firme que o outro. Não tive pressa. Não tremi. A cada letra do meu nome, parecia que eu estava fechando um machucado que ficou aberto por tempo demais. Quando terminamos, ele empurrou a cópia final na minha direção. Está feito. Ele será notificado oficialmente até o fim do dia de amanhã. Peguei minha bolsa, pronta para ir embora, mas parei por um instante. Esse fundo foi criado para alguém que entende o que é sacrifício. Esse alguém não é mais meu filho. Quando saí e senti o sol de Charleston no rosto, percebi que eu não estava com raiva. Eu estava limpa. Vazia de um jeito que dava espaço para respirar. Naquela noite, assei um frango só para mim e deixei o celular no silencioso. No dia seguinte, os telefonemas começaram. Antes mesmo do meio da manhã, o celular já tinha vibrado tanto que quase caiu da bancada da cozinha. Deixei. A primeira ligação foi pouco depois das 8 da manhã. Graham. Depois de novo. E de novo. Lydia. E um número desconhecido que eu imaginei ser do advogado deles. Às 10 horas, já tinha 17 chamadas perdidas e 3 recados marcados como urgente. Ao meio-dia, já passava de 40. Virei o celular com a tela para baixo e fui lá fora. As camélias estavam florescendo mais cedo, com pétalas macias e cheias de cor. Me ajoelhei perto dos canteiros de begonias, mexendo a terra com um rastelo de mão. O sol era forte, mas agradável. No ar, um cheirinho leve de jasmim. Me deixei levar pelo ritmo de cuidar de coisas que não falam de volta. Em certo momento, Ruth veio do quintal dela e levantou a sobrancelha. Vai atender isso antes que exploda? Não respondi. Acho que não vou, não. Voltei para dentro só para encher minha garrafinha de água e vi a tela do celular acesa de novo. Graham. 47 ligações perdidas. Os recados de voz tinham se acumulado. Ouvi os primeiros ali mesmo, de pé na pia. Mãe, que diabos você fez? A voz dele tremia de raiva. Você não pode simplesmente fazer isso. Sabe onde isso me coloca agora? Depois Lydia. Isso é um absurdo. Estamos tentando construir algo que importa aqui. E você jogou tudo no lixo, assim, do nada. E por fim, um homem que eu nem conhecia. Senhora Whitmore, aqui é Calvin Royce. Eu represento alguns dos primeiros investidores da Teshine. Precisamos com urgência de uma conversa para esclarecer sua recente decisão sobre o fundo Whitmore. Apaguei cada recado depois de ouvir. Depois desliguei o celular. Naquela noite, abri o e-mail no computador lá do quartinho dos fundos. 67 mensagens não lidas. Alguns títulos estavam em letras maiúsculas. Um dizia: você está colocando tudo em risco. Outro: por favor, me liga.
Marquei todos como lidos. E arquivei um por um. Marquei todos como lidos. E arquivei um por um. O silêncio me pareceu merecido. Na manhã seguinte, chegou um motoboy com um envelope pardo grosso, uma notificação formal do time jurídico do Graham, pedindo a reversão imediata da mudança no fundo. Coloquei o envelope na mesa da cozinha, do lado do porta-guardanapos. E voltei para fora. Passei o dia adubando os pés de blueberry. A terra estava seca e dura, mas fui soltando com calma, usando as mãos enluvadas. Quando terminei, meus joelhos doíam, mas era aquela dor conhecida, a dor que vem do cuidado, não do arrependimento. Mais tarde, à tarde, Ruth apareceu com um copo de chá gelado. Eles ainda estão tentando te ligar, disse, me entregando o copo. Eles vão cansar antes de mim, respondi. Ela concordou com a cabeça. Você é firme, Mara. Eu tive prática. Naquela noite, sentei na varanda e fiquei olhando as luzes da casa irem apagando, uma a uma, até só restar um brilho âmbar nas janelas. O céu estava macio com o anoitecer chegando. O celular, ainda desligado, continuava lá dentro, intocado. Na manhã seguinte, Graham apareceu na minha porta. Nem ligou antes. Só bateu com força, impaciente, como se tivesse o direito de exigir tempo e explicações. Abri a porta, e lá estava ele, parado na varanda com um blazer azul marinho elegante demais pro calor úmido de Charleston. A mandíbula travada, já pronto para falar, sem nem esperar. Mãe, que diabos está acontecendo? Disse. Afastei-me sem dizer nada e deixei ele entrar. Só fiz isso para não dar escândalo na frente da Ruth ou do carteiro. Ele entrou direto, passando pelo corredor como se ainda lembrasse de tudo, como se esperasse que a casa estivesse exatamente como deixou. Sentamos à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde ele fazia lição de casa, com as pernas balançando porque não alcançavam o chão. Esse fundo, começou ele, com a voz fria, você não tinha o direito de mudar isso sem falar comigo antes. Eu tinha todo o direito, respondi com calma. Você me pegou de surpresa. Os pais da Lídia estão furiosos. Estamos no meio de uma rodada de investimentos. Você tem ideia da instabilidade que isso mostra? Cruzei as mãos no colo. Você não me mandou um convite. Ele piscou. O quê? Pro reencontro. Você não me mandou. Todo mundo recebeu há semanas. Mas você nem se deu o trabalho de fingir. Ele suspirou daquele jeito que quer dizer, isso tudo é pequeno demais para mim. Isso não foi de propósito, mãe. Foi um mal-entendido. E agora você vai jogar tudo fora por causa disso? Eu fui convidada? A boca dele se abriu, depois se fechou. Silêncio. Assenti com a cabeça. Foi o que pensei. Ele se inclinou para frente, mais agressivo agora. A gente ainda pode consertar isso. Dá para controlar a imagem. É só dizer que você teve um problema de saúde. Algo que cause empatia, mas que não complique. Reverter o fundo. Resolver em silêncio. Manter a aparência. Isso não é sobre aparência. É sim, ele rebateu. É sobre proteger a marca. O nome da família. Construímos algo e agora você está detonando tudo por causa de um erro de comunicação. Levantei. Você me cortou emocionalmente muito antes de eu cortar você financeiramente. Isso não é sobre um reencontro, Graham. São 30 anos sendo seu plano B e sendo ignorada o resto do tempo. Ele olhou para mim. Isso não é justo. Também não foi justo me pedir para assinar 3 empréstimos e depois me apagar da sua vida. Ele ficou quieto de novo, mas dessa vez, não era choque. Era cálculo. Vi nos olhos dele. Já estava pensando em como controlar os danos. Quando se levantou, não agradeceu, não pediu desculpa. Só disse: vamos ver o que nossos advogados dizem. E ele saiu. Eu não fui atrás. Só fechei a porta quando ouvi o carro alugado dele se afastando. Lá dentro, o envelope pardo ainda estava na mesa, fechado.
Mais tarde, naquela noite, o Elliot ligou com uma notícia que mudaria tudo. A voz dele estava ainda mais séria do que o normal. Mara, ele disse, tem uma coisa que preciso te contar. E achei melhor vir de mim. Sentei devagar, já esperando o pior. Há 3 semanas, o Graham enviou documentos tentando usar o fundo como garantia para um empréstimo privado. Ele não te avisou, claro. Se apresentou como o gestor autorizado do fundo. Legalmente, ele não era. Mas estava apostando no seu silêncio, na sua confiança, e na ideia de que você não iria se meter. Fechei os olhos por um instante. Isso foi legal? Perguntei. Não exatamente. As regras do fundo exigem sua autorização para qualquer uso ou empréstimo. Mas ele quase conseguiu fechar o negócio antes da gente registrar a mudança oficial do beneficiário. E o empréstimo era para quê? Elliot hesitou. Um investimento de ponte, de curto prazo, feito por uma empresa de fachada baseada em Nevada. Eu pesquisei a empresa, Mara. É instável. Pode até ser só uma forma de esconder ativos de alto risco fora dos registros da Teshine, antes da próxima rodada de investimentos. Se você não tivesse agido a tempo e o negócio tivesse dado errado, você poderia ser responsabilizada. Fiquei em silêncio. Era o tipo de momento em que alguém sentiria raiva. Mas o que eu senti foi outra coisa, um entendimento frio, lento, que foi preenchendo todo o espaço vazio que ele deixou. Elliot, falei, não fui só deixada de lado. Fui usada de novo. Ele não discordou. Só disse. Você fez o certo. E não só emocionalmente. Fez o certo financeiramente e legalmente. Você se protegeu. Agradeci, mesmo achando que era pouco. Depois que desligamos, fiquei sentada por muito tempo na mesa da cozinha, no escuro, ouvindo o barulho da geladeira e o render do piso de madeira com o ventilador ligado. Ele não só me excluiu. Ele apostou comigo em silêncio, contando com a mesma lealdade que eu sempre dei. E teria feito isso de novo. Quando fui me deitar, o envelope pardo já estava no lixo, rasgado ao meio. No dia seguinte, recebi uma mensagem da Jade. Nos encontramos numa tarde de segunda-feira. Ela usava o mesmo moletom verde desbotado que tinha usado o inverno inteiro. Estava nervosa, olhando para os tetos altos do banco e pro chão brilhante, como se achasse que não devia estar ali. Eu disse que ela devia sim. Sentamos com o gerente, e eu expliquei a conta. O nome dela seria o principal. O dinheiro seria liberado conforme necessário, para matrícula, moradia e livros. Falei de forma simples, com calma. Ela ouviu, balançando a cabeça devagar, quase sem falar até tudo estar resolvido. Na saída, parou na calçada, virou para mim com os olhos cheios de lágrimas, quase sem cair. Ninguém nunca fez algo assim por mim, ela disse. Sorri. Você mereceu, querida. Eu só ajudei a abrir a porta. Naquela semana, comecei a fazer trabalho voluntário no centro comunitário do bairro. Ia às terças e quintas. Ensinava um grupo pequeno de mulheres a ler contratos de empréstimo, entender juros e abrir contas de poupança seguras que ninguém mais pudesse mexer. Levava lanchinhos e tirava cópias dos materiais. No começo, quase nenhuma fazia perguntas, mas todas voltavam. Era bom fazer algo que tivesse valor por si só, sem depender da aprovação de ninguém. Na sexta noite, depois de lavar a louça e acender a luz da varanda, fui até o armário do corredor. Abri a caixinha de cedro e tirei uma foto. Era o Graham, com 8 anos, segurando um troféu de papel que ele mesmo fez, escrito de giz de cera, melhor mãe do mundo. Sentei em silêncio, passando o dedo pela moldura da foto. Sussurrei. Eu deixei ir para me proteger. Ainda te amo, mas agora também me amo. Na manhã seguinte, recebi uma carta formal do advogado do Graham. Deixei ela ali no balcão, fechada, por horas. Nem precisei ler. Já sabia o que dizia. Ameaças legais disfarçadas de preocupação, consequências em forma de conversa. Mas não importava mais.
Eu já tinha saído desse caminho. Às vezes, amor é sacrifício. Às vezes é silêncio. E às vezes é ir embora de vez. Dobrei a carta no meio, sem abrir, e guardei na gaveta onde deixo recibos antigos e cupons vencidos. No fim do dia, comecei a arrumar uma mala pequena. Antes do nascer do sol, já estava dirigindo. A cidade ainda dormia atrás de mim. A estrada estava calma, firme sob os pneus. Eu não estava fugindo. Eu estava recuperando algo que deixei para trás há muito tempo. Minha voz, minha paz, meu direito de ser eu mesma. A gente nem sempre escolhe quem ama. Mas a gente pode escolher quem mantém por perto. E às vezes, o maior ato de amor é deixar ir. Se você já precisou se afastar de alguém que amou com tudo, espero que saiba que não está sozinho. Eu vou ler sua história. Cada uma delas.